Céu da semana para os dias 10 a 16 de março de 2025. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, as perspectivas astrológicas dessa semana, que inclusive é uma semana que a gente tem um eclipse lunar já acontecendo, tá bom? Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário. Para você é um segundo e para quem está aqui desse lado vale tudo, é a sua curtida, é o seu comentário que vão fazer a diferença. Gente, eu passei por algumas situações pessoais, vocês vão ver que eu não tô com todo o meu pique normal aqui nesse vídeo. No final do vídeo eu vou trazer algumas explicações, mais para todos os outros, né? A maioria do pessoal aqui precisa realmente saber do céu da semana, se organizar, se preparar. Então eu já vou começar com esse conteúdo, tá bom? Vocês vão perceber que nessa semana do dia 10, né, como que a gente tá? A gente tem uma lua que tá crescendo na maior parte da semana. Ela vai se tornar cheia no dia 14, tá? Que vai ser o dia de quando a gente vai ter esse eclipse lunar que vai acontecer em Virgem. Vai ter outros vídeos. Essa é uma semana muito importante porque a gente tem mais de um evento astrológico muito relevante acontecendo, né? Então, esse vídeo é para dar uma prévia, mas a gente vai ter mais vídeos nessa semana falando sobre Mercúrio retrógrado, falando sobre o eclipse lunar, tá? Só para antecipar para você algumas coisas importantes que a gente vai ter aí nesses próximos dias. E a Lua ainda está numa fase crescente. O que que eu queria também trazer para vocês? Veja, se vocês virem o dia 15 de março, é quando o Mercúrio começa a ficar retrógrado. A gente sabe que a partir do dia 15 de março e durante o resto do mês de março, esse Mercúrio retrógrado vai trazer alguns, não necessariamente imprevistos, mas ele traz alguns problemas organizacionais. Porque um Mercúrio retrógrado, que vai começar ali no dia 15, ele favorece muito revisões, correções, uma reanálise, né, de coisas que às vezes a gente já definiu. Só que ele nem sempre favorece coisas novas. E quando a gente tem um momento que a gente tem que organizar muita coisa na nossa vida, a gente às vezes tem que aproveitar uma pré-retrogradação para deixar tudo em ordem e para quando chegar a retrogradação de fato, a gente não tá com um monte de coisa acumulada, tá? Porque a tendência é que a partir do dia 15 de março exista um acúmulo de alguns temas dentro da nossa cabeça e não tem essa mesma organização para conduzir tarefas práticas, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, sem pânico, sem desespero, né, no Mercúrio retrógrado, mas a gente tem que entender que ele vai dar uma atrapalhada. Se você precisa de um mês que você tá, cara, querendo começar coisas novas, o ideal é que você realize antes do dia 15, tá? A segunda-feira, gente, ela começa com uma lua que ainda tá crescendo, ela tá em Leão, tá? Então a gente tem um início de semana que tem muito movimento, que tem coisas acontecendo, que existe uma vontade da gente se expressar no mundo, porque a lua tá em Leão. Existe um risco de uma certa vaidade também nesses primeiros dias da semana, principalmente a segunda e terça-feira, então cuidado para não ficar muito teimoso, cuidado para você não querer as coisas necessariamente só do seu jeito, tá? Mas no geral, na própria segunda-feira, dia 10, a Lua recebe algumas influências planetárias boas. Vocês vão ver o trígono de Vênus, sextil de Júpiter. Então, assim, mesmo com essa vaidade, esse orgulho talvez meio que no ar, a gente consegue colocar muita coisa em movimento, tá? Na terça-feira, Mercúrio, o planeta da linguagem, aquele que vai ficar retrógrado no dia 15, está se encontrando com uma Vênus que já está retrógrada, desde o dia 1 de março. Esse encontro entre Vênus retrógrada, desejos que eu ainda não concretizei, vontades internas, faltas que eu tenho que não estão sendo preenchidas em algumas relações, problemas de relações. Essa Vênus retrógrada desde o dia 1 de março está fazendo a gente rever muitos relacionamentos. A gente está avaliando as pessoas que estão nas nossas vidas. Será que elas têm papel ainda? Será que elas não têm? Então, esse encontro entre Mercúrio, o planeta da linguagem, e Vênus retrógrada, apontando para essas faltas, apontando para essas análises das nossas relações, vai trazer uma terça-feira, dia 11, e que pode respingar dos dia 10 a 12, tá? Esse aspecto, que é eu comunicar o que não tá legal.
Em várias relações. Em relações pessoais, em relações de trabalho, em relações de amizade, em relações de família. Então, eu passo a comunicar mais o que está faltando, o que não está bom, o que eu esperava do outro, e eu acabo acessando. Mercúrio, ele às vezes é esse catalisador, um acelerador de eventos, assim como Marte. A diferença é que Marte às vezes traz eventos sem a gente nem esperar, né? E o Mercúrio ele vai apontar para um pensamento em torno daquele evento. Então a gente vai perceber que ficam mais em pauta essas questões de eu analisar as pessoas. Tá? 10, 11 e 12 de março. Cuidado para você não tomar atitudes drásticas em algumas relações, mas comunique o que você está sentindo, porque vai ser importante. Escolha as palavras com sabedoria, mas comunique o que você está sentindo, porque vai ser importante, tá? Então, isso vai ser uma questão aí dos dias, é do dia 11, né? Mas respinga um pouco no dia 10 a 12 de março, tá? No dia 12, a gente tem outro evento importante. Primeiro, a Lua já vai estar chegando a Virgem, onde a gente vai ter esse eclipse na sexta-feira, tá? Essa entrada da Lua em Virgem é 4h55 da manhã, então é na virada de terça para quarta, tá? Também nesse dia, a gente tem Sol que está em Peixes se encontrando com Saturno. Então, o que que acontece? Esse encontro entre Sol e Saturno vai iluminar os atributos de Saturno. Eu tenho um dia, nesse dia 12, que a vida adulta tá muito, assim, presente. Sabe quando a gente tem que ser muito adulto? A gente tem que ser muito maduro? A gente tem que assumir compromisso? A gente percebe coisas que a gente tem que resolver, que dependem da gente, que dependem do nosso posicionamento, que dependem da nossa organização, que dependem da nossa disciplina e da nossa força de vontade. Então a gente tem uma semana, você percebe que a gente tem uma semana que alguns eventos, inclusive de trabalho, ficam enaltecidos, podem acontecer, eu tô esperando uma resposta, eu tô esperando ter um posicionamento de alguém, eu tô esperando para apresentar alguma coisa. Pode ser que acabe caindo nessa semana, esses eventos importantes de trabalho, ou se, por exemplo, você tem responsabilidades que não são o seu trabalho, por exemplo, você tem filho pequeno. Vai, então o seu filho pequeno depende de você. Esse encontro entre Sol e Saturno pode desencadear também nessa área de vida decisões que você tem que tomar e que você tem que ser muito maduro, que você tem que ser muito adulto, né? Às vezes a gente é adulto, mas a gente não quer ser adulto, né? Acho que é bem isso, tá? Que poderia estar acontecendo nesse dia. Não é que é um dia ruim, ele até pode apresentar muitas resoluções e também esse aspecto respinga nos dias adjacentes. Ele também respinga no dia 11, ele também respinga no dia 13, apesar do foco estar no dia 12, tá? Mas são dias ali em que a gente vai ser chamado a um tipo de responsabilidade, pode ter um cansaço e eu já antecipo, agora sim, que o tema do eclipse vai ter muito a ver com saúde e equilíbrio na vida. Né? Porque às vezes a gente tem avanços muito grandes em uma determinada área de vida, mas eu não consigo que outras áreas de vida acompanhem essa evolução, não consigo que elas acompanhem esse equilíbrio. Porque, por exemplo, eu sou muito efetiva no trabalho, eu trabalho muito, ai que bom, tô ganhando dinheiro, tal. Tá, mas o meu campo emocional tá em frangalhos, sabe? Então, essa semana tem uma situação de eu reequilibrar algumas áreas de vida. Acho que tem muito disso. E o próprio eclipse também vai ter muito disso, porque o eclipse está acontecendo em Virgem, signo de saúde, contra, né, o Sol em Peixes, também saúde, mas é como se tivesse um alinhamento entre saúde física, saúde mental, emocional, espiritual. Então, quer dizer, o que está sobrando, o que está faltando aí nessa balança de equilíbrio de bem-estar, tá? São temas dessa semana também, tudo bem? Então a gente vai avançando aí. Na quinta-feira a gente tem uma lua. A gente ainda sente muita influência do dia 12, tá? Conforme a gente se aproxima do dia 14, a gente também se sente mais sensível. Pode ser que pegue na sua sensibilidade emocional. Você fique um pouco mais, choro mais, preciso me recolher mais, conforme a gente se aproxima desse dia 14. Pode ser que não seja uma sensibilidade emocional e sim física. Pode ser que a minha imunidade caia. Pode ser, existe essa possibilidade. Pode ser que eu fique mais alérgico, tá? Pode ser que alguma coisa que tenha a ver com a minha rotina no meu corpo dê algum tipo de desequilíbrio. Por exemplo, nossa, eu não tô me alimentando tão bem. E eu percebo nessa semana. Meu intestino, às vezes, virgem tá um pouco relacionado a essa parte intestinal. Não funciona tão bem no eclipse, ou desregula de alguma maneira.
né? Eu não consigo estar bem com o meu corpo de alguma maneira. Mais ou menos isso, tá? Nesse dia 13, a gente vai ter então ainda uma continuação da semana, né? A lua ainda em Virgem, o dia 13 guarda alguns desperdícios energéticos, mas ainda tem bastante produtividade e ação, assim como no dia 12 também tem, tá? No dia 14, a gente não tem só um céu difícil, tá? O eclipse, gente, tradicionalmente em astrologia, quanto mais tradicional a sua abordagem astrológica, mais catastrófico o eclipse é. Quanto mais moderno, mais margem para discussão vai ter. Tá? Aqui a gente vai ter uma abordagem dupla, tá? Primeiro, ele tem um lado difícil. O que que ele tem de difícil? Eu acho que ele culmina situações que não estão bem já. Não é que ele está gerando uma situação nova na vida, não. Ele está culminando situações que já não estão legais, principalmente no campo profissional, poderia ser, porque ele acontece em Virgem, ou trazendo à tona alguma questão que eu não estou organizado, que eu não estou equilibrado, que eu não estou me cuidando em algum sentido. Ele vai culminar nessas situações. Não é que ele vai gerar um evento na minha vida, blá blá blá. Calma, né? Mas ele pode trazer esse transbordamento dessas situações que às vezes já estão em andamento, mas a gente evita olhar, tá? Existe uma alta pressão nesse eclipse, porque a Lua está oposta a Saturno, então eu me cobro muito, aquilo que eu estou fazendo eu não acho suficiente. Cuidado com essa autocobrança, temos que cuidar do nosso corpo físico e temos que cuidar do nosso corpo emocional e espiritual em algum nível, tá? Quem é muito sensitivo pode sonhar um pouco mais nesse dia 14, quem é muito sensível, vai ter mais vídeo do eclipse, tá? Mas a gente tem que entender que é um momento em que as coisas se revelam, né? Mas essa revelação nem sempre é aquilo que a gente quer. Geralmente os eclipses trazem isso. Existem coisas que estão fora do nosso controle. Ponto. Ponto, né? Ah, mas é bom ou é ruim? Depende de cada eclipse. Nesse caso, eu acho que existe uma tendência a trazer à tona questões que já estão desequilibradas. Vamos colocar assim, para que a gente lide com elas. E teremos uma chance para lidar com elas? Teremos, porque no dia 15, Mercúrio vai retrogradar, né? Então ele vai trazer uma revisão de coisas que ainda não foram resolvidas. Ele vai trazer à tona assuntos do passado que ainda me desequilibram e que está na hora de eu resolver. Ele vai falar assim: será que já está na hora de você começar coisas novas? Ou será que você não está precisando primeiro se reorganizar com as coisas que ficaram em aberto na sua vida? Né? E ele vai pedir um cuidado maior com a fala, com a autoexpressão, para que a gente não faça as coisas com pressa. Vamos tentar deixar a nossa vida mais enxuta, tanto para esse momento do eclipse, quanto para a retrogradação de Mercúrio. Tá? A semana encerra ali no dia 16, ou começa, né? No dia 16, tá? No domingo, né? A lua tá fora de curso em Libra, é um dia de ressaca emocional, tá? Porque a lua fora de curso para mim é isso. Não faça grandes coisas no domingo, entenda que você vai ter um pouco de altos e baixos, algumas relações estão um pouco mais balançadas, eu tô um pouco mais irritadiço, né? Então vamos pegar leve, tá? Basicamente é isso, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, não deixou seu comentário, aproveita esse momento, eu fico muito grata por todo o carinho que vocês estão dando aqui no canal. Agora eu vou trazer uma coisa aí da minha vida pessoal para quem ficou até o final para eu explicar um pouquinho. Se você acompanha os posts aqui do YouTube, você sabe que a minha gatinha maloca faleceu. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois de tudo isso, porque muitas vezes eu deixo alguns conteúdos já organizados, né? Então eu tô sempre com vocês, os comentários vejo em tempo real, a gente costuma ter live todo domingo, vamos retomar no próximo, tá? Vai estar tudo em ordem, vai estar tudo bem. Se tudo der certo, nesse dia 16 estamos juntos também. Olha eu fazendo live em dia de lua fora de curso, né? Mas eu tô mais sensível, alguns conteúdos não estão tão alinhados ou cronometrados quanto geralmente estão. Peço a paciência de vocês, né? Era uma gatinha que passou por uma doença grave durante um ano, mas ela piorou muito em apenas uma semana. Então eu e meu marido ainda estamos muito sensíveis e pedimos a compreensão de vocês, tá? Eu sempre estou buscando trazer uma ou outra atualização da minha vida aí através dos posts e eu recebi muitas mensagens de carinho, sabe, eu tenho muito isso, né? Eu acho que eu tenho muita sorte com pessoas que me acompanham porque elas sempre tentam trazer de volta esse apoio emocional. Então, eu fico muito grata, tá bom? E eu também
tenho um grande carinho aqui, tanto pelo trabalho que eu faço, quanto pelas mensagens que eu recebo, tá bom, minha gente? Então, um grande beijo, boa semana, vamos se organizar aí para esse eclipse do dia 14 e vai ter muito mais conteúdo vindo aí pela frente. Um grande beijo, boa semana.